Eu nasci e fui criada no interior. Lá em casa éramos eu, a minha avó, minha mãe e a minha irmã mais velha. A gente morava numa casa bem simples, sabe? Bem humilde. E minha mãe trabalhava como costureira, tipo num galpão. Não era todos os dias, mas sempre que surgia trabalho, minha mãe tinha que ir. Até porque o dinheiro que minha mãe recebia não dava para pagar todas as despesas de casa. Então minha mãe precisava de trabalhar. Quando eu tinha basicamente de 7 para 8 anos de idade, e minha irmã já com seus 11 anos, minha avó veio a falecer. Até porque ela já era bem velhinha e tudo mais. Então minha avó veio a falecer e minha mãe continuou trabalhando, mais ainda do que antes. E eu e minha irmã ficava sozinha em casa, né? Porque minha mãe não tinha como parar de trabalhar e como que ela ia sustentar a gente, como que ela ia sustentar a casa, não tinha como. Então, a minha irmã, como ela já tinha 11 anos de idade, ela já cuidava da minha avó quando minha avó ficava doente e tudo mais, ela cuidava da minha avó e cuidava de mim para minha mãe trabalhar. Então, querendo ou não, ela acabou pegando uma responsabilidade grande, sabe, para uma criança. E ela cuidava de mim, quando minha mãe ia trabalhar, ela cuidava de mim, só ficava nós duas em casa. Até minha mãe se envolver com um rapaz, na qual era bem mais velho que ela. Minha irmã não gostava dele de jeito nenhum. Minha irmã implicava com ele a beça. Parecia até que ela já conhecia ele de outro lugar, sabe? De tanto que ela implicava com ele. E ele às vezes tentava fazer tudo para agradar ela, mas não adiantava. Minha irmã não gostava dele. Pra mim não fazia diferença nenhuma. E com pouco tempo que eles estavam se relacionando, minha mãe resolveu deixar ele vir morar com a gente. E nisso minha mãe continuou trabalhando. Ele trabalhava, não lembro muito bem com o que. Eu só lembro que ele não trabalhava todos os dias também. Quer dizer, quase nunca eu acho que ele trabalhava. E eu lembro que a mãe às vezes brigava com ele também por conta disso, por causa desse trabalho dele. E quando minha irmã tinha lá os seus 13 anos de idade, eu basicamente tinha 9 para 10, o meu padrasto e ela começou uma guerra dentro de casa que ninguém sabia explicar o porquê que eles brigavam tanto. Minha irmã começou a falar para minha mãe que ele tinha ido no quarto quando a gente estava dormindo e tal, que eu não tinha visto, realmente eu não tinha visto, mas ele foi mexer com ela. E a minha mãe, pela minha irmã já ter o costume de brigar com ele, de implicar com ele, a minha mãe não acreditou muito. E aí elas começaram a discutir. Eu lembro que meu padrasto falou que não aguentava mais aquela situação e tudo mais, que era melhor eles se separarem, e minha mãe não aceitava de jeito nenhum. Minha mãe falava que eu me botava lá de castigo, mas me batia na minha irmã, justamente pra minha irmã parar de inventar esse tipo de coisa que na cabeça da minha irmã estava inventando, porque ela sempre implicou com meu padrasto desde quando minha mãe começou a se relacionar com ele. E eu lembro que teve uma vez que o meu padrasto realmente entrou no nosso quarto, assim, sabe, à noite. E eu comecei a ficar com medo disso e meio que acreditar no que minha irmã estava falando. E minha irmã falou que novamente ele tinha ido no quarto, sim. E dessa vez eu confirmei porque eu vi ele saindo do quarto, sabe? E eu falei pra minha mãe, mãe, eu também vi ele lá no quarto. Minha mãe perguntou se ele tinha feito alguma coisa comigo, eu falei que não, que eu só vi ele saindo do quarto. E aí ele falou pra minha mãe que tinha ido ver se a gente tava bem. Tipo, não faz muito sentido, né? E ele nunca foi de ir no quarto ver se a gente tava bem. Então, obviamente não fez muito sentido. E aí eu já comecei a ficar de olho, já comecei a observar mais. E a guerra entre ele e minha irmã só piorava. Até que teve um dia que realmente minha irmã falou que estava no banheiro tomando banho e ele entrou no banheiro. Lá a gente não tinha porta no banheiro, era cortina. E ele entrou no banheiro e minha irmã gritou e tal. E tava eu, ele e minha irmã em casa e minha mãe estava trabalhando. E nisso ele e minha irmã começaram a bater boca e tal. E quando a minha mãe chegou, minha irmã foi contar pra minha mãe novamente o que ele tinha feito. Eu falei pra minha mãe que eu vi também ele entrando no banheiro. E nisso a minha mãe começou a brigar com a minha irmã e tal. E aí eu comecei tipo, cara, será que minha mãe realmente tá defendendo ele? Será que minha mãe não tá vendo que ele tá tentando fazer uma coisa com a minha irmã?
E ele começou a falar pra minha mãe que aquilo ali era falta de surra, que ela não dava nela, a minha irmã. E por isso que minha irmã inventava esse tipo de mentira, porque eu não era assim. E eu lembro que nesse dia, de tanto ele falar, minha mãe meteu o cacete na minha irmã. Ela bateu muito na minha irmã. E nisso ele também começou a pegar o hábito de também bater na minha irmã. E aí ele começava a bater na minha irmã. Toda vez que minha irmã falava que ia falar alguma coisa pra minha mãe, ele batia na minha irmã, dava uma surra na minha irmã. E tipo assim, minha mãe já não falava mais nada sobre isso. E com o tempo, eu lembro que teve uma vez que eu não sei o que ele tentou fazer com a minha irmã. Provavelmente ele tentou abusar dela, e ela sempre foi aquele tipo de garota turrona que falava, e problema. Ele acabou dando uma surra na minha irmã, que minha irmã ficou arriada, sabe? Ela ficou com muita marca no corpo, e minha mãe não fez nada. Minha mãe não fez nada. Minha mãe falou que isso era pra ela aprender a parar de mentir, que não sei o que. E teve um dia que a gente acordou e minha irmã não estava mais em casa. Minha irmã tinha fugido de casa. Depois que minha irmã fugiu de casa, minha mãe chegou até ir atrás dela e tal, mas a gente não soube mais notícia dela. Quando a minha irmã fugiu de casa, que não tinha mais ninguém para ele tentar abusar, ele começou a mudar o comportamento comigo. Ele começou a ser muito bonzinho comigo, sabe? E começou a fazer carinho, coisas do tipo que ele nunca foi de fazer. E às vezes eu tava deitada, ele vinha, fazia carinho em mim, no meu rosto. E eu ficava pensando, sabe, realmente a minha irmã tava certa do que ela tava falando, porque minha irmã, ela nunca deixou pra lá, sabe, as coisas. Ela sempre falou, ela sempre foi muito autêntica no que ela pensava. Então eu tinha certeza que minha irmã tava falando a verdade. E eu comecei a ficar com medo dele, sabe. Eu fiquei triste, obviamente, por minha irmã ter ido embora, eu não tenho mais notícia dela. E daí foi quando ele começou a tentar abusar de mim à noite, ou então quando minha mãe não estava em casa, minha mãe estava trabalhando. E aí ele tentou, sabe, abusar de mim algumas vezes, e eu fui falar com minha mãe, e minha mãe me deu uma surra, e depois ele me deu uma surra. Toda vez que eu falava que ele abusou de mim, ele me batia. Toda vez que eu falava que ele colocou a mão na minha parte íntima, ele ou minha mãe me batia. E com o tempo eu comecei a perceber que minha mãe sabia de tudo que meu padrasto tinha feito com a minha irmã. Minha mãe sabia que minha irmã estava falando a verdade, e ela só não queria aceitar, ela só não queria perder o marido dela. Então ela preferiu perder a filha dela, porque minha irmã foi embora, minha mãe não fez questão nenhuma de procurar minha irmã, sabe, de ir na polícia, de ir na delegacia, falar sobre o desaparecimento dela, porque ela era de menor. E simplesmente minha mãe não fez nada disso. E ele começou a fazer tudo que ele fazia com a minha irmã, ou pelo menos tudo que ele tentava fazer com a minha irmã, comigo. Só que, diferente da minha irmã, eu tinha medo. Mas mesmo assim, eu apanhava, ele me batia muito, muito, sabe? Minha mãe nem me batia mais, porque ele já fazia o serviço. E eu lembro que teve uma vez que a mãe saiu pra trabalhar, e ficou só eu e ele em casa, e ele, tipo, só esperou a mãe sair mesmo. Assim que a mãe saiu, eu já sabia que ia acontecer, que ele ia abusar de mim e tal. Mas dessa vez ele abusou de mim de todas as formas que vocês imaginam, sabe? E eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia mais o que pensar, eu não sabia aonde recorrer. Eu fiquei durante um tempo, sabe, sofrendo uma sequência de tortura, sabe, de espancamento, de abuso, de tudo que vocês possam imaginar. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu sofrendo tudo aquilo, passando por tudo aquilo, e minha mãe sem fazer nada, ele acabou me engravidando. Eu tava grávida, comecei a passar muito mal, e minha mãe não queria nem me levar no hospital, porque minha mãe sabia que eu tava grávida. Eu também sabia, eu sentia que eu tava grávida. E aí minha mãe tentou me esconder das pessoas,
tentou me esconder, eu não podia nem sair de casa por conta da gravidez, porque ela sabia que o filho era dele. E eles, os dois, ele e a minha mãe, começaram a ir atrás de chá, começaram a ir atrás de muita coisa para poder eu abortar. Os dois juntos, ele e minha mãe. E eu lembro que minha mãe chegou um dia em casa, eu tava passando muito mal, eu tava muito enjoada. E minha mãe fez eu tomar basicamente 1 litro de um chá horrível, um chá muito ruim mesmo. E quando eu tomei aquele chá, passou basicamente umas 3 horas, eu comecei a passar muito mal mesmo, sabe? E eu comecei a sangrar. E minha mãe e ele não faziam nada, sabe? Eu comecei a ter febre, sabe? Eu sentia calafrios. Nossa, foi horrível. Mas eu sabia também que eu tava abortando. Eu sabia que aquilo ali que eles me deram foi realmente para tirar o bebê. Só que eu era muito nova. Eu não aguentei e eu desmaiei. E quando eu acordei, eu já acordei no hospital, internada, sabe? E quando eu acordei, já tinha um policial e uma mulher que é do Conselho Tutelar. E eles já estavam assim em pé, esperando eu acordar. E quando eu acordei, eu tomei um susto assim de ver eles ali, entende? E só que nessa época que eu tava desacordada, os policiais já tinham perguntado aos vizinhos como é que era o nosso convívio ali e tudo mais. E os vizinhos, por mais que as casas não fossem pertinho uma da outra, os vizinhos via, né, ele e minha irmã brigando, sabia que minha irmã tinha fugido de casa, me viu algumas vezes chorando. Então os vizinhos começaram a falar tudo isso. E aí o Conselho Tutelar já estava lá já. O Conselho Tutelar já estava lá e fizeram corpo de delito. E eu já falei tudo, sabe, eu já não estava mais aguentando. Eu falei, bom, inferno por inferno, eu vou falar logo tudo que aconteceu. Pelo menos aqui eu acho que vou ter uma oportunidade, uma chance de pelo menos ir pro orfanato, não sei, eu só não queria voltar para casa. E aí a mulher do Conselho Tutelar começou a conversar comigo, começou a me perguntar, eu fui falando tudo. Falei que eu tava sentindo que eu tava grávida, eu tava grávida dele. Minha mãe já sabia de tudo, que minha mãe me deu chá pra mim tirar o bebê. E a mulher do Conselho Tutelar falou que realmente eu tinha perdido o bebê e que eu não precisaria me preocupar mais, que eu não ia ver mais minha mãe e nem ia ver mais aquele monstro, né, que era o meu padrasto. Mas, assim, pra ser sincero, eu acho que o monstro mesmo era minha mãe, porque era sangue do meu sangue, eu era filha dela. E mesmo assim, ela, tipo, não tava nem aí, sabe? Ela via o que ele fazia com a minha irmã e o que ele fez comigo, e ela mesmo assim ainda ficar do lado dele. Nisso os dois foram presos, tanto ele quanto a minha mãe, só que ele pegou uma pena maior do que a minha mãe. Eu acho que eu fosse pro orfanato porque eu não tinha assim parente que eu tivesse, né, contato, algo do tipo. Só que tinha uma tia minha, que era irmã do meu pai, que quando eles entraram em contato com meu pai e tudo mais, com a família do meu pai, acabou se sensibilizando com a situação e veio, né, e pegou minha guarda. E depois de morar com a minha tia, eu tentei de todas as formas achar minha irmã, sabe? Hoje eu tenho 32 anos de idade, sou casada, né, tenho um filho lindo demais, tenho um marido que, graças a Deus, né, é um bom homem, faz tudo por mim, faz tudo pelo meu filho. E eu só consegui fazer terapia depois que eu conheci meu marido, que ele me ajudou. Ele falou que eu precisava disso, entende? Porque quando ele me conheceu, eu tinha muitos bloqueios, muitos. Tanto é que a gente começou a namorar e a gente só conseguiu ter relação sexual depois de um ano, quase um ano que a gente estava namorando, entendeu? Por conta disso, que eu não suportava que alguém tocasse em mim. E ele falou, não, você vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer um acompanhamento no psicólogo, entendeu? Você vai ter que fazer uma terapia
eu quero te ajudar, eu quero ficar com você, mas você precisa procurar ajuda. E nisso, sim, a gente começou juntos, né? Ele começou a me ajudar a fazer terapia. Hoje eu consigo falar sobre isso abertamente, sabe? Eu consigo falar sobre isso bem, mas acredito que antes da terapia, antes do psicólogo, eu não conseguiria falar. Era muito difícil para mim contar com o meu marido. Tudo que aconteceu foi muito difícil, eu chorava mais do que tudo, demorei um tempo, mas ele sabia que realmente tinha acontecido alguma coisa para mim ser daquele jeito. E hoje em dia, por mais que eu tenha passado por isso tudo, eu encontrei minha irmã. Tem basicamente 7 anos que a gente se reencontrou, né? Meu marido, minha tia me ajudou, a gente encontramos a minha irmã também tá bem, tá feliz, tá casada, também tem uma filha, né? E graças a Deus a gente conseguiu superar tudo isso. Eu converso com a minha irmã, eu falo que ela tem que continuar fazendo a terapia, continuar indo pro psicólogo, porque querendo ou não, a gente precisa, né, ser curada disso, a gente precisa viver bem. E é isso, gente, até hoje eu e minha irmã, a gente faz terapia, a gente consegue falar disso abertamente, a gente consegue... Minha irmã já conseguia antes, então não foi muito difícil para ela, por mais que ela tenha passado por alguns traumas, eu acredito que eu tenha passado por mais, e eu sempre fui muito mais fechada que ela, então eu consigo hoje em dia, sabe, viver bem, eu não fiquei presa a isso, graças a Deus. Também pelo esposo, pelo marido que eu tenho, que me ajudou bastante a me livrar, a me desprender, sabe, desse passado. Eu não quero saber da minha mãe, não faço questão de saber da minha mãe. Meu pai, eu tenho contato com ele, eu e minha irmã tenho contato com ele, e ele falou que minha mãe realmente não deixava ele ver a gente e tudo mais. E tem uma coisa que eu e minha irmã, a gente conversa bastante, é sobre a gente ter uma educação sexual com nossos filhos, de falar, entendeu? De ninguém pode encostar, ninguém pode apalpar, se fizer isso você me avisa. A gente sempre conversa muito sobre isso, eu e ela. A gente orientar os nossos filhos, sabe, a pedir ajuda ou algo do tipo, para que eles não venham passar por tudo que eu e minha irmã passou. Fala, galera, gente, mais uma história de abuso infantil, né? Mais uma vez, vem de dentro da própria casa. Mais uma vez, a mãe apoia o abusador. Gente, eu queria muito entender como que uma mãe consegue ver, sabe, as filhas sofrendo e simplesmente ficar do lado do marido, ou simplesmente não fazer nada. Como isso, gente? Eu queria muito entender. Que bom que você encontrou sua irmã, que bom que vocês fazem terapia. A terapia realmente ajuda bastante, sabe? O acompanhamento psicológico ajuda bastante. Você tem que realmente fazer isso. Você que já passou por situação parecida, entendeu? Faça uma terapia, faça um acompanhamento com o psicólogo, que você vai ver o quanto isso vai melhorar, o quanto que você vai deixar de ter bloqueios, sabe? Quanto que você vai conseguir se abrir, você vai conseguir se comunicar melhor, entende? Você vai conseguir se desprender disso com facilidade. Como ela mesma falou, antes da terapia ela não conseguiria falar disso abertamente e não sentir tanta dor igual ela sentia antes. Então, que bom, né, que elas duas se reencontraram, que elas duas superaram tudo isso, que hoje elas são mães e são mães maravilhosas, né? Graças a Deus, não aconteceu nada de pior com ela. Imagino que deve ter sido muito difícil ela ter passado por tudo isso, ainda mais saber que a sua mãe, que era quem deveria te proteger, que era quem deveria cuidar, e simplesmente fica do lado do abusador, né? Mas eu gosto de escutar a história assim, que independente, né, do que passou, superou tudo isso e hoje vive bem, hoje tem uma família, e isso é o que me deixa feliz, né, que no final da história, quando tem superação, é uma outra coisa, né, é um outro sentimento. E então é isso, galera, eu deixo aqui mais uma história de abuso infantil.
Você tem que orientar o seu filho, você tem que falar sobre educação sexual, gente. Você não está incentivando seu filho a nada. Então converse com seu filho, entendeu? Com a sua filha, principalmente menina, gente. Menina passa muito mais por isso do que homem. Então você tem que estar sempre ali conversando sobre partes íntimas e tudo mais, tá? Fique atento ao comportamento do filho de vocês também. E se você já passou por situação parecida, se você está passando por situação parecida ou conhece alguém que passa, diz que sim, denuncie sim, tá? Denuncie pra gente ver mais um abusador atrás das grades, tá bom? Então é isso, galera. Se você passou por situação parecida ou tem alguma história pra me contar, me mande mensagem no direct do Instagram. Siga minha página no Facebook, que é Histórias com a Ju também. Curta, comenta e compartilha. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo.